Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Chegamos na semana de início da Série C e encontramos um novo Santa Cruz. Um novo Santa Cruz que já saiu do papel, já existe na prática. E eu só não digo que é um Santa Cruz completamente renovado, porque apesar das 14 contratações, o número de saídas ficou longe de ser compatível e deixa até o elenco consideravelmente pesado. Mas esse novo Santa Cruz, ele vai além dos reforços. O Santa Cruz tem um novo homem forte do futebol, o Santa Cruz tem um novo treinador e tem até novos investidores da SAF. Muita coisa mudou desde aquele empate que selou a eliminação na Copa do Brasil, aquele jogo contra o Souza. Nesse vídeo a gente vai mostrar um pouco dessa nova face do Santa Cruz e, obviamente, debater se essas mudanças conseguiram resgatar a perspectiva. Por que eu uso o verbo resgatar? Porque eu diria que quando termina 2025, com acesso, mesmo sem ter tido um futebol minimamente convincente para sair da Série D para C, existia a expectativa de que a virada da chave na SAF aconteceria e que um novo Santa Cruz, não esse novo do novo, mas que 2026 traria sim um Santa Cruz renovado de dentro para fora, renovado na sua condição de clube ou de SAF. A primeira parte da temporada foi frustrada e foi preciso uma reconstrução. Biel está aqui com a gente hoje, mais uma vez. Biel na Cova dos Leões, como dizem alguns, mas ele está aqui mais uma vez, Gabriel Itajara, para debater com a gente essa reconstrução. Eu queria, antes da gente detalhar, a gente vai falar da mudança na cúpula de futebol, vai falar dos jogadores, vamos trazer aqui todo o elenco do Santa Cruz, vamos analisar detalhadamente. Mas eu queria, nessa abertura, a sua visão desse processo de mudança. Perguntar se era necessário, é óbvio que era, é uma pergunta tola. Mas se os rumos que você acompanhou para tanta chegada de jogadores, se as coisas aconteceram como deveriam, e já pode também tratar aqui, entrar um pouco na questão financeira, de como pagar uma conta de um elenco que ficou bem inchado. Olá, Fred, Cássio, amigos aqui do 45. Vamos lá falar aí desse Santa Cruz, como você falou, o novo, mas você foi perfeito no o novo do novo. Porque a gente esperava, sim, umas mudanças, e aí a gente já traz a perspectiva aí do começo do ano, quando o Marcelo Cabo monta a equipe, e ele traz assim, eu gosto de montar elencos enxutos. Aí beleza, aí a gente tinha um elenco enxuto que, por exemplo, faltava pontas. Ou, no caso, trouxe apenas 2 pontas, Matheus Regis e Robinho, que ainda durante o Pernambucano pararam de ser utilizados, pararam de ir até para o banco. Aí tem a mudança, né? O Santa Cruz é eliminado, vem a Copa do Brasil, eliminado também, já chegou o Claudinei, e vem um novo executivo, Alex Brasil. E aí, obviamente, tem essas questões da SAF, as mudanças, por que vem um novo executivo que não tem nada a ver com a questão. O presidente toma as rédeas e diz: o Santa Cruz agora, o futebol do Santa Cruz é totalmente controlado pelo associativo, comandado por Bruno Rodrigues. Ele mata no peito e começa essa teórica reformulação, porque não é reformulação se você, não é nem dispensar, né? Você encaminhou 2 jogadores, Jansson e Pedro Costa, incluiu 14. Então, de um elenco enxuto, virou um elenco inchado.
E até uma percepção que o Alex Brasil acabou não querendo admitir numa entrevista que ele deu hoje. A gente está gravando aqui nessa segunda-feira, ele deu uma entrevista coletiva e ele negou que o elenco tivesse inchado. Ele bota uma conta aí de 32 a 34 jogadores, que é menos do que a gente conta. E que já acho muito. Muito, muito grande. Ainda muito mais grande. para um clube de Série C, né? Exatamente. Aí a gente vai, quando a gente for entrar no elenco, a gente vai ver as redundâncias, vai ver que, por exemplo, essa questão das pontas agora segue inchado e não necessariamente está corrigido, não necessariamente corrigiu o problema de qualidade. Obviamente melhorou, tá? Não dá para dizer que não melhorou. Acho que o time do Santa Cruz melhorou. Mas, assim, por mais que melhore, eu não consigo ter a confiança, porque você foi num ponto muito certeiro. Se você não conseguiu encaminhar os jogadores, tem uma questão financeira muito grave acontecendo que o Santa Cruz ainda não tem clareza sobre a situação da SAF, não tem clareza sobre qual dinheiro vai entrar, quando vai entrar, como vai entrar. Se saiu notícias de possíveis aportes desse novo investidor, mas é tudo muito nebuloso. As notícias saem, investidor desconhecido. Se você tem um investidor desconhecido, fica tudo muito, assim, será que esse investidor não pode desistir a qualquer momento? Ele não está nem botando o rosto. Então tem muitas coisas, e aí um Santa Cruz que monta já um elenco no começo do ano de 1.200.000, nesse momento deve chegar tranquilamente aos 2 milhões. Nesse momento. Nesse momento, eu acho Nesse momento deve estar. Nesse momento, eu acho que deve ter chegado. Mudou a reforma. Veja, a reformulação de fato foi grande. Nomes mais conhecidos. Mas 2 milhões é muito dinheiro. Mas não teve saída, Cássio. Não, mas meu ponto não é nem esse, não. É que 2 milhões é muito dinheiro para tanta indefinição. Assim. Perfeito. Não, isso é. E assim, aí tem algumas coisas curiosas. Assim. Indefinição em relação à receita. Assim, Não, indefinições sobre quase tudo, eu diria. As definições, até, por exemplo, tem indefinição, Cássio, de onde vai jogar. Essa até se dissipou um pouco hoje, né? Michelle Collins, de uma primeira foto em lágrimas, dizendo que acordou com a notícia que a fez chorar sobre a Arena, e ela depois não detalhou, depois fez um vídeo já rindo, né? E esse vídeo todo mundo entendeu como uma sinalização de que o Santos estreia na Arena de Pernambuco. Mas, para a gente não fugir dos assuntos, essa questão da SAF, eu diria que é uma indefinição tão gigantesca que ela multiplica as indefinições. Porque o Santa atrasou salários, o Santa tem uma dificuldade no pagamento de salários, vai para uma folha de Série B. Tá? Veja só, tem muito clube de Série B que não chega em 2 milhões de folha, muito. E quando a gente for pro elenco, a gente não enxerga 2 milhões ali. E não é por conta dessa segunda leva, mas por conta da primeira leva, que é difícil enxergar 1.200.000 ali na primeira leva, sobretudo com o que foi entregue dentro de campo. Então, há uma interrogação considerável sobre a viabilidade do Santa tocar esse barco sem os aportes. E aí eu acho que talvez tenha sido uma atitude corajosa, mas no limite entre o corajoso, o irresponsável e o necessário por parte de Bruno Rodrigues para ter um time, porque senão o Santa poderia, se seguisse sem grandes mudanças, entraria com risco até de rebaixamento. O Santa precisava de uma injeção de qualidade. Daqui a pouco a gente analisa mais jogador a jogador se a gente enxerga essa injeção. É isso. Eu já entro assim num caminho que tem uma qualidade melhor e, teoricamente, mais barato. Até porque muitos jogadores que chegaram no começo do ano ainda via SAF, ainda numa negociação como SAF, e renovações de contratos assim de jogadores ganhando salários acima da Série C. E aí me lembra muito a situação Ponte Preta de 2025. E aí, quando eu falo Ponte Preta, às vezes o pessoal confunde. Isso significa que o Santa vai subir? Eu acho que a Ponte Preta é um caso raríssimo. Que, assim, não dá pra gente colocar o Santa Cruz que vai ter uma garantia de que vai montar uma folha de 2 milhões, que o da Ponte Preta também era por volta disso no ano passado. Mas não pagava, né? Assim, mas não pagava. Deixar muito claro aí que... Exato. Não. Que foi, um detalhe, conquistou o título da Série C,
mais imerso numa crise financeira que em algum momento bateu na porta e foi agora nos primeiros meses de 26. Exato. E na Ponte Preta é bom lembrar, no meio do caminho, perdeu o jogador pedindo rescisão, pedindo para ir para outros clubes, perdeu o técnico que preferiu ir para o América do que seguir ali no caminho da Ponte Preta. Aí coloca o Marcelo Fernandes, que tinha ido muito mal no Guarani, e o time estava tão clicado no caminho para a Série B, que mesmo assim deu tudo certo e a equipe seguiu e foi campeão da competição. Mas, assim, o Santa Cruz não é a Ponte Preta, a realidade de um clube de São Paulo é outra, todas essas realidades. E na Ponte Preta não tinha a promessa de SAF. Não tinha um presidente colocando ali, olha, a SAF está vindo aí, como numa postagem há uma semana atrás do Santa Cruz, onde dizia, a SAF será implementada nos próximos dias. Isso já foi dito algumas vezes, né? Assim, seria no começo de abril. Né? Abril nem chegou ainda, a gente estava gravando aqui, estava no fim de março. Mas todos os prazos iniciais estão expirando, né? Tá sempre surgindo novos prazos, novas nuances em relação a quem participaria ou não da SAF. Exato. E a falta de informações oficiais, né? Porque o que a gente viu já de matérias, de situações sobre a SAF do Santa Cruz, de gente respeitada, que faz boas apurações, que entende do riscado, e fica tudo, e segue tudo muito nebuloso, e segue tudo a gente sem saber. E eu acho que esse tipo de coisa é o meu medo de refletir em campo. Hoje, novamente, citando a entrevista que Alex Brasil deu mais cedo, ele também citou que o presidente é uma promessa dele que vai começar a Série C com os salários em dias. Nesse exato momento que a gente grava, o Santa Cruz está com salários atrasados. Isso daí é uma temeridade. E se teve um momento de reunião, claramente existia uma insatisfação no elenco, além de ter o seu salário atrasado, começa a ver um monte de jogador chegando, ver uma estrela, botando assim, dentro da proporção, como o Regis chegando, um jogador como o Thiago Marques, que foi artilheiro nos 2 últimos anos, chegando, e essas coisas assim vão colocando que quem ficou deve ficar um pouco insatisfeito, assim, ficar um pouco incomodado. Pô, tá contratando e ainda não me pagou, ainda tá devendo questões aí de algum tempo no Santa Cruz. Acho que tudo isso aí são pontos que colocam a gente em dúvida e questionando o que é que vai ser desse Santa Cruz na Série C. Perfeito, tá? Vamos começar a detalhar esse novo Santa Cruz a partir de 2 personagens fundamentais, obviamente. Claudinei Oliveira, ele já tem um jogo, que é o jogo contra o Souza, mas ali, choque imediato, eu diria que a gente pode desconsiderar. Eu acho que quando Antônio Oliveira assumiu o Sport, ele deu uma entrevista no 3º jogo, dizendo que o jogo de estreia dele tinha sido o anterior. Ele desconsiderou completamente o primeiro, que foi a goleada sofrida na Ilha pro Cruzeiro. Nesse caso aqui, se Claudinei quiser desconsiderar o do Souza, eu aceito, porque todo um trabalho vem a partir de agora, depois uma reconstrução de elenco. Na verdade, o Santa Cruz de Claudinei estreia no próximo fim de semana na abertura da Série C. E Alex Brasil... Era uma demanda grande da torcida, a mudança dessa gestão do futebol. Queria que você avaliasse o trabalho do Alex Brasil nessa mudança. Eu estava até lendo aqui agora a entrevista que você citou, acabou de entrar a matéria do NE45, né? Que ele fala uma conta de 34 porque ele diz que internamente já sabe de saídas. Obviamente ele não deve contar com Felipe Alves, né? Com Ariel. Exatamente. E talvez mais 1 ou 2 jogadores aí na conta dele. Como é que você avaliou esse trabalho? Eu cheguei a ler algumas postagens suas no X, meio que não entendendo por que parte da torcida tinha abraçado tanto e já considerado uma grande mudança de narrativa, de ações. Queria o trabalho de Alex. O de Claudinei é meio em suspense, não tem muito como a gente saber até que o time vá para campo. Ainda que tenha treinado contra o Souza. E até fazer uma pequena e rápida defesa do Claudinei. Ainda assim, no jogo, ele teve muito azar. Eu não vou aguentar 2 caras defendendo o Claudinei, não. Já basta anos Fred gostando de Claudinei. No aquecimento, o lateral esquerdo, Alex Juan, se lesionou.
Aí o Quirino sentiu a virose, passou o dia todo bem, chegou na hora do jogo, ele não conseguiu entrar em campo, ficou no banco o jogo inteiro. Aí Patrick Alain entra em campo e com 10 minutos sai lesionado, então, tipo, desmontou a equipe todinha e ele não tinha muito o que fazer. Agora, ainda assim, mesmo com tudo isso, era o misto do Souza. Era o misto do Souza, claramente. O Santa Cruz passou um vexame ali. Mas assim, veja, o acessível Souza, a galera tá me marcando até hoje, assim. Mas no fim das contas, ele passou. Exatamente. Eu não tenho nada muito a defender o Claudinei. Eu botei a questão da Copa do Brasil até para ser justo, porque eu acho que daqui para frente a lenha vai cair para cima dele, pelo menos da minha parte, que eu tô com poucas expectativas. Já indo pro Alex Brasil, assim, eu tenho uma dificuldade muito com o perfil que ele tenta apresentar de um cara de uma oratória, assim, muito... Assim, eu consigo resolver tudo. Veja, a oratória, ele já chegou aqui com um vídeo clássico. Isso, do Rolex. Do Rolex. Do Rolex, né? Toma aí. Tirou da mão do... Na coletiva de apresentação, ele chegou a citar a frase: o gigante está despertando, o gigante desperta e agora tem que acordar para andar com as próprias pernas. Ele está exaltando muito. Veja, eu assisti... Johnny Walker, né? Exato. Eu assisti todas as entrevistas dele. Certo. Tem uma clássica dessas entrevistas todas que ele fala assim: tem um stickhold do mercado que me pergunta sempre por que você está saindo do Corinthians e está vindo para o Santa Cruz? Aí para a Série C. E aí ele responde: eu não estou indo para a Série C, estou indo para o Santa Cruz. Então a gente sabe que esse tipo de frase ganha a torcida. Galhardo soltou uma muito parecida, né? Exatamente. Não tô indo pra Série D, tô indo pro Santa Cruz. Perfeito. Então, veja, gato escaldado... Os livros são os mesmos. Exato. Então, quem tem um pouco, assim... Ou os cursos de coach. E aí, a gente que tem um pouco de receio e que tem um trauma do Galhardo, dessa bravata incessante e de toda entrevista vai ter alguma, já fica desconfiado. E é o meu caso. Eu fico realmente assim num ponto. E aí, alguns tons em algumas entrevistas eu acho preocupante. A última entrevista dele, por exemplo, que vazou a notícia que o Santa Cruz estava contratando o zagueiro Jefferson. Sim, confirmado já. Isso, confirmado hoje. E ele ficou muito irritado com esse vazamento, disse que só tinha 3 pessoas na sala de reunião e chegou a citar nessa entrevista assim: eu vou descobrir quem é, e quando eu descobrir, se for funcionário, eu vou demitir. Se for estatutário, eu vou dar um jeito com o presidente, mas eu vou descobrir. Veja, esse tipo de coisa, eu acho que é um pouco... E não descobriu, pelo visto, né? Não descobriu. Eu sei que ele está tentando, e está tentando bastante, mas eu acho que dá um tom um pouco agressivo. E eu acho que existe um pouco de agressividade nele, e aí, tanto pro lado bom, pro lado ruim, assim. Ele foi agressivo no mercado. E aí tem uma coisa que ele também falou na chegada dele, assim: contratar é fácil, quero ver pagar. Contratar e dispensar é fácil. No caso, contratar foi fácil. Contratar, realmente, ele trouxe 14 jogadores. Fácil, não é fácil, não. Veja, 14 jogadores. Mas se o resto depois eu... Não, então, perfeito. Ele bota num fácil... Em algum momento, é o Santa, não sei o quê, mas em algum momento o cara disse: meu irmão... O futebol anda assim, ó, não tá pagando do jeito que pagava antes, assim. E o Santa conseguiu elevar o nível do elenco. Então, eu não considero fácil isso que o Santa Cruz fez agora, não, tá? Exato. E assim, ele teve que ter um poder de persuasão, assim, de explicar para todo mundo, assim. Porque no começo do ano, o Santa Cruz teve alguns nãos, porque já circulava as notícias, já tinha tudo. E por que seria diferente agora? Então, o Alex Brasil, ele teve que botar no argumento dele em negociação que alguma coisa estava mudando. Só que a gente não sabe o que é. É a nova SAF? É um aporte misterioso? É o quê? O que é que vai acontecer com o Santa Cruz? O que é que convence Regis a vir para o Santa Cruz? Thiago Marques, Zé Mário. São nomes assim que eu acho interessantes, mas assim, inclusive me surpreenderam. Que eles só chegaram. Nem especulado. Regis, por exemplo, foi num sábado à tarde. Todo mundo, assim, até a primeira impressão: opa, será que o Santa Cruz se enganou? Anunciou Regis, assim, do nada. Não teve uma notícia antes. Não, foi Regis. Então, teve um processo aí acontecendo no Santa Cruz e um trabalho aí que, nesse ponto, eu acho positivo da Alex Brasil. Gostei.
mas eu tenho esse receio, essa postura, a forma de colocar, essa forma um pouco agressiva de colocar, olha, vou descobrir, vou fazer. A gente sabe como bastidores de clubes são. O mandato de Bruno Rodrigues, que é uma coxa de retalhos de grupos políticos diferentes do Santa Cruz. É um negócio muito fácil para explodir qualquer coisa e talvez um perfil bélico como o Alex Brasil parece está querendo pôr no Santa Cruz, talvez facilite um problema muito grande. E assim, ele mesmo não nega assim, as brigas que ele teve em bastidores. O próprio Moisés Vonan, que é o novo gerente do Santa Cruz, ele disse que chegou a brigar na época que o Moisés era do Brasil de Pelotas e ele do Londrina. Então, essas coisas assim, ele tem já um histórico e ele não nega. Ele vai colocando dessa forma. Então, eu vejo assim, o Alex Brasil, a princípio, eu tenho minhas desconfianças, mas nesse momento, a avaliação está mais para o positivo do que para o negativo. E o negativo é muito subjetivo. É uma sensação. É alguém que está num caminho e não gosta muito. Perfeito, tá? Vamos então para a parte prática do trabalho de Alex Brasil, que, como você falou, discursos, posturas à parte, trouxe jogadores acima do nível que o Santa Cruz tinha aqui e talvez até acima do mercado recalculado do Santa. Porque se esses caras chegam no começo do ano na perspectiva de que o Santa ia virar a chave, eu não acho fora da realidade, não. O próprio Regis eu acho dentro da realidade. Que eu acho que Regis ele já vinha se tornando um jogador que não tem mais o mercado na Série B+, com dificuldade de jogar até a B- por regularidade, e que talvez numa C+, ele caiba. Detalhe, o Santa precisa entrar na Série C sendo um C+. Para quem não está acostumado com esses termos, a gente sempre usa dessa forma, A+, A-, B+, B-. Então, por exemplo... Educação norte-americana. Por exemplo, a gente sempre diz o seguinte, o Ceará chega na Série A, A-, chega na Série B, B+. A primeira metade da tabela, Isso. a segunda metade, sem muito mistério. O Náutico subiu para a Série B, não é um B+. O Náutico luta para ser uma região intermediária. E aí, eu também não acho que o Náutico ele já não sobe com selo de B-, ele pode até já ser um selo intermediário. Mas na dividida, seria até um B-. O Santa precisa ser um C+. Na camisa é. Obviamente, na tradição. Com 2 milhões, talvez ele seja C1, junto ali com o Guarani, porque é muito dinheiro investido. O problema... Né, que deu uma revigorada. Deu. Mas aí, Cássio, eu tô falando na questão de dinheiro, porque tem muito dinheiro aí. O problema tem muito dinheiro no Pará também, né? é que a gente... Não, mas já injetado 2 milhões... Eu não sei se o Paysandu nesse momento tem 2 milhões de folha. Né? Eu não sei. Não sei se o Guarani, contudo, tem 2 milhões de folha agora. O problema é que o Santa tem 2 milhões mais ou menos. Porque não vai colocar... Não é um time titular que espelha uma folha de 2 milhões de reais. A gente vai fazer ainda essa semana um outro vídeo saindo do Santa Cruz e focando na terceira divisão, tá? E focando nas outras equipes, fazer uma tier list e trazer como essas equipes estão na temporada, porque não adianta só analisar o Santa Cruz e deixar de lado os concorrentes. A gente precisa entender o que esse Santa Cruz de fato significa. A gente está fazendo aqui um programa sobre o Santa Cruz, a gente vai ter uma análise do Santa no seu próprio eixo. Obviamente, a gente sabe, tem informações, não por acaso a gente já jogou aqui o nome do Guarani, o nome do Paysandu, o nome do Barra, que vem conseguindo todos os seus objetivos na temporada. A gente vai trazer tudo isso. Mas vamos para esse super elenco, tá, do Santa Cruz. Eu contei aqui 39 nomes. Tá? Tem alguns da base. Eu contei 39 nomes. Vai precisar sair. Alex Brasil falou em 34, disse que tem algumas saídas encaminhadas, mas eu me lembro bem, tá? Cássio não tem uma memória tão boa para essas coisas, mas uma memória fotográfica. A gente fez muito essas telas no começo do ano. Muito, muito. Do Santa, do Náutico, de todos os 7 clubes que a gente acompanha de perto. Não tinha essa quantidade de volantes, de meias, sabe? Sobretudo aqui nesse núcleo central, o número de jogadores é muito, muito grande. Eu digo sempre, olha que o Fortaleza tem muito volante.
Se a gente listar aqui Fortaleza, Ceará, Sport e Vitória, a gente não tem esse número de jogadores, e são times que estão na Série B. Mas isso aqui é um retrato muito claro de um processo que não está concluído. Talvez esteja quase concluídas as chegadas, porque tem mais um, pelo menos, sendo especulado, mais uma posição, pelo menos, sendo especulada, que é de atacante, mais um ponta, né? Isso. E tem saídas que são necessárias. Em vermelho, por exemplo, Biel, e eu acho que a gente pode começar, inclusive, falando desses 2 jogadores que estão em vermelho, que são jogadores que, em tese, sequer pertencem ao grupo de trabalho de Santa Cruz. Felipe Alves, goleiro, um nó que a gente já comentou em outros programas, de 5 anos de contrato. Não sei como é que o Santa vai tirar esse nó. São 2, não sei. Não sei como assinou. E não sei como vai E não sei desassinar, como- né? Rasgar. E É, Ariel, esse- Gabriel. Ué, Felipe Alves, assim, eu acho que chega a ser uma decepção maior do que o Ariel até. Assim, primeiro, Sim, sem dúvida nenhuma. Ariel já veio se- para ver se dava. Se fosse um ano Exato. de contrato para cada um, a expectativa era sobre Felipe Alves, não seria sobre Ariel. Perfeito. Não. Exato. Felipe Alves veio para ser um técnica. Veja A só. questão é que multiplicaram por 5 Veja só. O Santa Cruz estava na Série D. Se tivesse subido sem a chegada de Felipe Alves, se Felipe Alves estivesse chegando agora, esse pacote, ao invés de 14, fosse 15, eu consideraria o maior reforço. Perfeito. Desde que ele não tivesse apresentado o que ele apresentou Sim, no não, Exato. não. Eu tô contando ele vindo Aí, do Noroeste. Noroeste, exatamente. tá? E chegando agora, vamos falar que faixa de conta que 2024 foi 2025. Meu amigo, eu diria, é o melhor reforço do Santa Cruz dos 15, que seria o 15º, né? Perfeito, é bem isso. E aí ele chega, inclusive nessa perspectiva de ser um goleiro por muitos anos. Só que, veja, eram muitos anos renovando ano a ano. E não, assim, toma um contrato de 5 anos e vamos ver no que vai dar. E muito rápido, não, assim, deu tudo errado para o Felipe Alves. Deu tudo errado, assim, ao ponto de... em 2026, ele fez apenas um tempo no Santa Cruz, que foi contra o Defensa e Justiça, e ele falhou ainda assim. O gol do Defensa e Justiça sai da falha dele. Exatamente, é uma coisa incrível. Não foi nem um jogo, é um tempo. Ele teve 45 minutos e falhou. Aí, assim, acabou. A Vitória Cup hipotética daquele momento acabou com a caminhada, a carreira do Felipe Alves no Santa De Cruz. vez em quando as coisas são tão arrastadas que parece que foi ano passado, né? A Parece. Vitória Cup, assim. E tamanhas mudanças que o Santa já passou. Tamanha né? quantidade de coisa que acontece, que aí esse negócio foi um dia desse, pô. Exatamente. E aí fica num ponto assim, ele tem um dos maiores salários desse elenco, incluindo os jogadores que chegaram com altos salários. Eu não duvido, por exemplo, dele receber mais do que Thiago Marques. Mas é lógico. Veja só. Eu repito, em janeiro de 2025 ou em dezembro de 2024, era lógica, pô. Era um goleiro titular que foi bem de um clube da Série A1 do Paulista. Exatamente. Thiago Marques estava no North. No North, como é que chama? North ou Norte? Se escreve dessa forma, mas eu vi a galera na hora do gol, vamos dar o gol do Mineiro, o Norte ganha. Até porque o cara fica constrangido de meter o North, né? Meteu o Norte ali, né? Eu chamo de Norte. Eu vi um gol, vamos dar os gols dos estaduais, Norte. Eu vou muito no caminho do Norte. Mas ainda assim, só pra gente concluir aí, o Felipe Alves é isso. A grande decepção. E assim, eu não vejo o Santa Cruz conseguindo resolver. O Felipe Alves e o Ariel foram os únicos jogadores que o Alex Brasil falou explicitamente. Estamos negociando as saídas. E o negócio é tão complicado que já faz 2 ou 3 semanas que ele falou isso. Mas assim, é muito complicado mesmo, né? Muito. Não é simples. né? Veja, a gente tá falando de um jogador que teria que abrir mão de milhões de reais. A escala é essa. É multiplicar o salário dele por 12 vezes 5. Exatamente. No caso, vezes 4. Um ano já foi, né? Veja, tem jogador nesse elenco que ganha menos da metade do que Felipe Alves ganha, teve interesse de outros clubes e o Santa Cruz não conseguiu encaminhar porque o salário era alto, porque o outro time não tinha condição de bancar o salário. Esse é o nível assim, da complexidade que o Santa Cruz tem para poder desarmar uma bomba financeira nesse processo. Não sei como da é que Série C. desarma não, essa daí. Eu também não faço a menor ideia. Eu não queria estar no lugar do Alex Brasil nesse momento. Não queria. Deixando de lado Felipe Alves e Ariel, tem mais alguém que você identifica? Porque a gente aqui tem 39 nomes.
Ok, temos alguns garotos da base dentro dos 39, mas estão integrados ao elenco, então fazem parte do elenco. E é bom que haja espaço, porque parte da sobrevivência de um clube, SAF ou não, é ter a base jogando, é só olhar para o Bahia, tá? Que é a maior SAF, a melhor SAF do futebol brasileiro, e continua tendo espaços para os garotos jogarem. Se a conta tá em. A conta da gente aqui é 39 e a conta dele é 34, eu já considero que Felipe Alves e Ariel não estão na conta dele. Isso. Então, são 37. Tem que tirar pelo menos mais 3 aí. Onde você enxerga o que há por trás aí que Brasil pode estar pensando? Eu queria trazer uns exemplos, até diferente do que você está pedindo, para trazer assim um corpo. Fica à vontade. Certo. Robinho e Rodrigues, eles tiveram em algumas matérias, em listas de jogadores que iriam sair. Sim. E desde o último sábado, começa a surgir notícias de bastidores que eles estão agradando em treinamento. E esse tipo de notícia a gente sabe, assim, que é uma coisa... cara, ninguém aqui nasceu ontem. Sabe como funciona quando Já o clube que tá ficando, né? Exatamente. Dá uma moral pra ser viável. E aí eu começo a fazer uma conta assim, Alex Juan teve alguns problemas de lesão na temporada. Talvez a comissão tá falando, deixa Rodrigues, a gente não vai conseguir encaminhar. Robinho, a mesma coisa. Já o Matheus Regis, nem esse tipo de notícia saiu. Aí ele já me entra como um cara, rapaz, eu acho que o Santa Cruz pode ainda tá tentando alguma coisa com ele. Certo. O Gabriel Galhardo, ele teve notícia de também. Brasiliense, interesse Sim. dele, mas nunca, não saiu da notícia do interesse e ele ficou. Esse era acho que os jogadores aí que seriam mais propícios a uma saída e encaminhamento para um empréstimo. De resto, assim, eu acho tudo muito difícil, muito complexo para o Santa Cruz assim encaminhar a vida e o que é que eu vou fazer. Para mim é Matheus Regis. O Robinho, que seria um desses, até esse final de semana eu diria que Robinho e Matheus Regis era o Santa Cruz vai conseguir. Hoje eu já tiro o Robinho e Rodrigues e só mantenho o Matheus Regis aí como um jogador que o Santa Cruz ainda vai tentar. Gabriel Galhardo talvez aí para talvez próximas fases da Série D, algum time passando, ainda buscando capacidade de investimento. O jogador teve a experiência do acesso, então talvez ele ainda tenha algum caminho numa próxima janela, mas não passa muito disso não. Perfeito, tá? Vamos então passar aqui o nome, tá? As apresentações dos 14 reforços e depois a gente faz uma geral de como situar eles na disputa por posição, no time ideal. Já teve um jogo treino contra o 13, né? Vamos ver. O Santa trouxe goleiro. Venceu, inclusive. Venceu. Teve acordo para esconder placar, não, né? Não teve, 3-0 Só Santa se Cruz. teve do 13, né? Ninguém o Santa venceu. Thiago Coelho, goleiro, tá? 2 zagueiros, Edson Miranda e Jefferson, que chegou no dia que a gente tá fazendo esse vídeo. Conhecido aqui de Pernambuco, Thiago Enes na lateral direita e outro conhecido na lateral esquerda, Zé Mário. Volante, Léo Costa Silva e Fabinho. Isso daí é mais do que conhecido. Siga depois. Comenta depois. Porque o Alex Brasil, quando teve o elogio, eu elogiei em relação, porque eu acho que não é fácil, não. Montar. Não era só montar o time, era subir um nível de um time que já tinha ido muito mal. E dentro da quantidade de reforços do Santa, obviamente, não vai dar para acertar tudo. Mas aqui, salvo uma metamorfose, vai ser muito difícil que Fabinho seja um acerto, tá? Já foi útil, mas assim, já tem alguns anos que nem no retrô estava sendo, tá? Enfim, vamos... Isso. Meias, né? Newton e Regis, né? Um dos principais reforços que aqui chegaram. Os pontas Ronald e Marquinhos, Heron e Thiago Marques, centroavante, que chegaram para o clube. Tem muita gente. Mas antes da gente ir posição por posição, no seu primeiro comentário você citou como reforços de uma maior qualidade prévia Regis, Thiago Marques, Zé Mário. Tá? São jogadores que vieram até de anos, tem referenciais melhores. Regis eu tenho mais dificuldade em dizer que ele vem de um ano bom, mas tem referenciais melhores recentes. Vamos então começar por Regis. Tá? Perfeito. Regis é um jogador que estava no Remo,
mas que vem jogando pouco nas temporadas. Você pega, Regis fez 27 partidas ano passado. Se a gente for detalhar quantas ele foi titular, a gente vai para um número muito reduzido. Ele foi titular em 6 partidas. Tá? Sendo uma na Série B, 4 no Goiano e uma na Copa Verde. Ou seja, não é o jogador... Eu não consigo achar esse peso todo em Regis. Detalhe, se você voltar toda a fita da minha trajetória, eu sempre tive muita resistência a Regis, que tinha aqui no 45 minutos a alcunha de o craque da galera. É bom deixar claro, porque de vez em quando a galera interpreta errado. Isso aí tem 10 anos que esse cara fala isso. Assim, não, e nem foi meu o detalhe, apelido. 10 anos? Mesmo. Foi em 2015. O que é o craque da galera? E isso pegou também quando ele foi pro Bahia depois, que é um torcedor que parte significativa da torcida gosta muito, mas que quando você vai ver dentro de campo não deixa tanta coisa quanto a torcida, porque ele faz jogadas muito boas, é rápido, é um nível acima, ele jogando bola. As imagens de referência que a gente tem de Regis são um nível acima. Mas eu acho que é um cara que está se colocando pouco para jogo. E aí você montou uma lista aqui, eu nem ia entrar nessa parte, mas já que entrou, acho que para não ficar indo e voltando, que eu pedi para que Biel montasse a lista com o que seria mais ou menos a ordem de qualidade de quem deve ser o titular do setor. E você colocou Regis já chegando, ganhando a posição de Patrick Alain. Mas acho que sim. Patrick Alain, inclusive, pode até rodar, tá? Aliás eu daria um jeito dos dois jogarem. Caramba, porque eu acho que Patrick Alain... eu acho ele muito importante pro Santa Cruz. Eu acho que ele vai ser titular. Primeiro, a gente tá falando de Regis hipotético, tá? Sim, não. O Regis estava parado. Então, assim, o Regis hipotético, eu tô falando no sentido de que é um cara que já mostrou muita técnica em clubes. E detalhe, não é nem um passado tão distante, e que sempre fica aquela lógica. Pô, se rendia na A, rendia na B, por que nascer com um pouco mais experiente, o físico não tá o mesmo, mas por que nascer não pode acontecer? Só que é um jogador parado enquanto o Patrick Alain, apesar das lesões, de desfocar o Santa em um jogo ou outro, mas é um jogador que vinha com ritmo. Eu acho que, um exemplo, Regis e Patrick Alain, caramba, coitado de Balotelli, assim, pô. Veja, a Série C, não é nessa rotação não, meu irmão. Eu acho... Agora... 4 jogos como titulares em 2024. Mas Regis... Ele joga à frente também, tá? Foi até artilheiro da Copa do Nordeste pelo Bahia. Pode jogar aberto. A gente tá falando da meia, o cara que pode jogar ali, de repente tem um cara de qualidade, um cara inteligente pro ataque, enquanto o Patrick Alain na frente acho que funciona menos. Assim, mas assim, os dois assim, lá do lado, não sei não, velho. E nunca pisou na Série C, né? E outra coisa, Exato. A gente não devia nem ficar debatendo muito isso, porque o treinador é Claudinei Oliveira, meu irmão. Assim, a chance de... Porra, Fred? Sim, eu acho que tem a chance de Regis jogar aberto. Não, mas com Claudinei... Não, os dois volantes vão ter. Não. Claudinei Oliveira, seu treinador. E o meio, eu não tô falando de aberto não, tô falando no meio. Um meio campo com Regis e Patrick Alain. Pessoal, meio com Regis e Patrick Alain não dá. Eu acho assim... Veja só, quando eu falei dos dois juntos, não é tirando o volante. Time, né? É Regis e abrir. Regis ir para um dos lados. Ou 4-4-2. Que não é o fim do mundo 4-4-2, não. Tá muita gente voltando a jogar. Sim. Aí um desses dois sendo 10 e o outro um segundo atacante. Sim. Eu acho que é a única possibilidade aí viável desses jogadores aí. Um 4-4-2, que é 4-4-2 na escalação, e muitas vezes no campo vira um 4-3-3 e vai mudando. Isso. Mas vários times do Fortaleza quase sempre tá jogando um 4-4-2 esse ano. Eu já defendo que o Sport vá para um 4-4-2. Veja só, não é proibido, não. Não existe uma obrigação do futebol que tem que ter um atacante de cada lado, não. Mas a sua ordem é essa aqui: Regis, Patrick Alain, William Júnior, Newton e Vitinho. E por que Vitinho aqui? Até foi uma coisa que tu me perguntou, né? Eu tô trazendo... Teve ensaio aqui, porque no WhatsApp, quando ele mandou a lista, eu disse: Vitinho vai no meio mesmo, tal. É porque, pra mim, existe uma dúvida sobre onde Newton e o próprio Vitinho vão ser utilizados. Certo. A gente já tem 3 pontas de cada lado, mas tanto o Newton quanto o Vitinho jogou toda a temporada no Santa Cruz do lado direito. Sim. O Newton também joga pelo lado. Ele veio do Camboriú se destacando, aparecendo pelo lado. Mas são jogadores que o Santa Cruz contrata e traz. Meio-campistas. Tanto que no treinamento, nesse jogo treino, o time titular veio com o Vitinho
como titular da camisa 10. Ponto. Patrick Alan e Regis estavam... Regis entrou, Certo. Patrick Alan tá recuperando de lesão. Tá, ok. Tem esse. Então tem esse ele ponto. venceu o William Júnior na disputa. Isso, perfeito. Certo. Ele venceu o William Júnior. Mas... Newton muito recém-chegado. E aí, esquecendo, o William Júnior também está se recuperando de uma lesão, Tá. deve estar apto para a estreia da Série C. Então sobrou, tinha que ter um meia, né? Exatamente, perfeito. Foi o famoso, só tem tu, vai tu mesmo, né? Exatamente. E como ele é da posição, acabou sendo testado ali. Ok. E- Mas ele realmente é o quinto da fila. Isso, se E for pra pode ser- voltar a brigar, é mais lógico até que ele brigue. Exatamente, na porque escassez de aí qualidade dos você lados, vai né? ter Renato, que se machuca com frequência, e Marquinhos, que chegou agora. Tá, Então, o Vitinho, ele vai, numa hierarquia, ele talvez esteja à frente do Marquinhos. certo. Mas no meio-campo ele vai para ali mesmo, quinta opção. E vamos ver. Eu acho difícil, inclusive, ele jogar na Série C ali na camisa 10. Acho impossível até. Com essa fila aí, Exatamente. só se tiver um outro cenário de todo mundo não estar Perfeito. se colocando à É disposição. muito isso. Pra gente não ficar indo e voltando, já que a gente trouxe Newton pro debate, uma avaliação sua de Newton, né? Desse reforço, o que é que você enxerga? É uma aposta. É uma aposta. Santa Cruz, inclusive, faz. Válida? Acho válida. Acho que vem barato. O Santa Cruz precisa fazer apostas baratas. Jogadores jovens. Sempre a Série C tem espaço para isso. A Série C é um lugar propício para você fazer algumas apostas. O Camboriú, que o Campeonato Catarinense é um pouco diferente, né? Porque depois que alguns times são eliminados, aí tem uma segunda Copa. A gente, meu irmão, você tá falando da Taça Sesc pra gente? Exato. A gente acompanhou, pô. Acompanhou aqui. Teve raio-x da Taça Pronto. Sesc, meu irmão. Raio-X dos estaduais contemplou a Taça Sesc. Camboriú, Camboriú foi Foi vice-campeão da vice-campeão, Sesc. perdeu pro Criciúma, meu irmão. Tá? Exatamente. Ganhou isso. um jogo e perdeu o segundo. Onde o Newton. Respeita a turma aqui. Pelo amor de Deus, Taça Sesc, já achei que não conhece. Eu fiquei confuso tentando entender o Campeonato Não, Catarinense. confuso é que. Aí eu perdi esse debate pra frente. O campeão da Taça Sesc oficialmente virou terceiro lugar, embora numa questão muito lógica ele tenha sido o quinto. Mas oficialmente o campeão da Taça Sesc foi o terceiro lugar do Campeonato Catarinense. E eu fiquei confuso porque quando eu abri o perfil do Gol do Camboriú pra tentar entender a lógica, ele apareceu como vice-campeão. Eu fiz, como assim vice-campeão? Não foi. Taça Sesc. Taça Sesc. Aí depois que eu vi que era essa taça aí. E onde o Valia a Newton... vaga na Copa do Brasil, só pra. Exato. Newton e o Silva foram destaques desse time do Camboriú. E Santa Catarina tá tendo esse movimento de clubes mais novos, de estrutura. Chegando. Que tem um bom scout, que faz alguma O coisa. campeão que o diga. Exatamente. O Santa conheceu dele de perto. Exatamente, o Barra. Então, nesse sentido, é uma aposta, acho que uma aposta válida. Me lembra muito uma aposta do ano passado do Giovani. Não do futebol, de tudo, mas assim, o perfil. É um jogador desconhecido que vai chegar ganhando pouco e a gente vai descobrir durante o tempo, primeiro, se ele vai entrar em campo. Segundo, quando entrar em campo, se ele vai sentir o peso da camisa, se sentindo o peso da camisa ou não, o que é que ele tem de potencial para apresentar para a torcida. Perfeito. Então, a gente acabou já falando de Regis e trazendo o meio de campo. E aí a gente vai falar de Thiago Marques e trazer, junto com ele, a disputa pela condição de centroavante do Santa Cruz. Thiago Marques, ele vem de um número de gols alto em 2025 pelo CSA. E eu acho até que esse ano, pro nível do campeonato que jogou, com o time que ele tinha, os 2 golzinhos são... Tá tudo bem ok pra mim. Tá ok. Tá? Você jogar o Campeonato Mineiro com o Norte, você tá pra isso mesmo. 6 partidas? Exatamente, vamos lá. Thiago Marques, assim, pra mim, quando ele veio, é uma das minhas contratações favoritas. Nesse daqui, porque, primeiramente, contratou gol. Assim, quando você contrata gol, dá Que uma eu acho que esperança. Heron é interessante. Heron que foi do Caxias, né? Isso, que foi artilheiro da Isso. Série D, 2023. Não lembro Três, o ano. 2023. três, Só que ele vem de... Saiu do país? Foi do Japão, tava É. no Japão, 2 temporadas na segunda divisão japonesa, pouquíssimos gols, um número baixo, e a torcida já chegou incomodada com esse baixo número de gols. E aí, quando ele apresentou lá no jogo do Souza, a torcida achou ele fora de forma. Tá. Achou que ele não veio fora de forma, então ele já tem uma rejeição altíssima da torcida. A torcida já olha para Heron de uma forma muito, muito assim, incomodada. E aí, inclusive, o Alex Brasil elogia bastante, diz que conhece ele da época do Vitória, tudo mais. Mas vamos ver. Já o Thiago Marques, ele tá nesse ponto aí. É ele e o Quirino. O ponto é que não sei quanto é que ele vem recebendo,
mas também não deve ser muito acima do Quirino, até porque Quirino também chegou com um alto salário. Sim. A diferença é que o Quirino não tinha o número de gols. Não que... tem. Não é o mesmo perfil. Exatamente. São perfis E diferentes. num 4-4-2, por exemplo, eu não duvidaria. Também não. Acho que Porque, veja só, eu achei que Quirino, ele mostra... Ele não é um... Eu acho que ele deixa o pernambucano com a imagem mais negativa do que ele efetivamente mostrou dentro de E campo. tudo ali é relacionado também ao quanto ele custa. Exatamente. Não é, ele, veja, podia ser qualquer outro cara, passou, jogou mal, segue o jogo. A questão é que ele custa bastante e isso relaciona diretamente ao Ele desempenho causa dele. um incômodo, Exato. mas ele não é finalizador. Não, nem um pouco. Mas- E assim, é muito... Ele é um tipo de jogador que não joga hoje em dia, porque precisa do seu segundo atacante. Exato. E aí a torcida fica muito incômoda, que a gente fala sempre, o cara que briga, o cara é guerreiro. Aí a torcida mais chata já diz, então contratou um lutador de MMA. O cara é rápido, contratou um corredor. Né? Exato, esse caminho. E eu não acho que ele vai ser muito útil nessa Série C. Eu tô muito achando que existe um caminho de recuperação para o Quirino, mas o caminho da recuperação do Quirino, para mim, passa por uma tranquilidade de Thiago Marques entrar e fazer gols, como ele já chegou fazendo 2 gols no jogo treino contra o 13. A torcida já começa a projetar Thiago Marques artilheiro da Série C. Assim, é muito rápido. Se o time ajudar, ele teria condição para isso. Exatamente. Né? Então o número de gol é um número de gol bom. Dessas contratações é uma das minhas favoritas. Gosto muito quando traz gols. Agora, lembrar, né? 38 anos. 38 anos. A gente sabe como o futebol é, a gente sabe como o esporte é. Na prateleira do Santa Cruz, um jogador que foi 13 vezes titular na Série C, que fez 6 gols, é um cara que é isso aí. Se você for passando Paysandu, Guarani, Barra, você não vai encontrar nomes tão ou mais interessantes do que Thiago Marques, não. Eu acho que tá do tamanho que cabe. Talvez, se tivesse um aporte maior, você pode chegar e dizer assim, tem um cara ali na Série B, um cara tipo Regis, assim, que nunca pisou na C. Regis, eu repito, eu acho que Regis tem um comprometimento de regularidade, de estar disponível. Pegar um cara, Carlão, obviamente. Carlão hoje está até valorizado de novo na B. Exato. Mas tu traz um cara desse, veja, um Guarani poderia trazer um Carlão. Não esse ano, porque deu uma valorizada. Mas ano passado cabia. É um cara que habita uma Série C. E hoje é um jogador Série B. Aí é um jogador melhor. Mas pro universo da Série C real, eu acho que tá de bom tamanho. Mesmo com 38 anos. Exatamente. Eu acho que tá de excelente tamanho. E na temporada anterior a essa, ainda tinha seus 8 golzinhos ali, que ele foi artilheiro empatado com Paulo Sérgio. No ano que o Náutico não passa nem de fase, mas ele também deixou um bom número de gols. Então, nessa forma, 2 temporadas seguidas entre os artilheiros da competição, você... Quando ele chegou e essa quantidade de reforços ainda não tinha chegado, o time ainda não via muita coisa, eu pensava, esse é o tipo de jogador que vai garantir o Santa Cruz não cair. Foi o meu primeiro pensamento. O cara vai entregar os golzinhos vão entregar uma vitória aqui e ali, mas eu acho que assim, agora muda um pouco de perspectiva, é o tipo de jogador que também é importante para o objetivo do Santa Cruz, que é acesso. Perfeito. E aí, nessa disputa do ataque, Heron fica como terceira opção mesmo, né? Terceira opção. Vamos então agora, a gente já passou por 2 dos 3 destaques da lista de reforços. A gente está passando também por Heron, por Newton, mas a nossa lógica aqui foi os nomes que mais agradaram inicialmente: Gabriel, Regis, Thiago Marques e Zé Mário. Depois você pode até seguir nessa ordem para outras posições. E aí a gente vai, obviamente, debatendo a posição de cada um deles. Vamos para Zé Mário, que vem para uma posição que o Santa Cruz foi crítico até aqui. Tá? Zé Mário, que eu diria que em 2025 reposiciona, né? Dá uma revigorada na carreira. Zé Mário, ele dividiu a posição com o Edson Lucas, que o Sport trouxe para a Série B. Exatamente. Eles têm um número muito próximo de partidas como titular, né? Há 10 anos era meia, atacante. Jogou como meia e como atacante no Náutico e no Sport, né? Aí foi evoluindo. Até bater na lateral esquerda. Acontece, né? Mas só por curiosidade, porque embora seja a terceira passagem dele aqui no trio, ele vai completar o trio de ferro, mas sem jogar a mesma posição. Assim, e foi muito, muito utilizado na Ferroviária no passado e no Velo
esse ano, né? Exatamente. E o Zé Mário, ele entra num ponto assim que assim, a técnica dele é, obviamente, infinitamente superior à de Rodrigues. Sim. E ele tem uma saúde que gera mais confiança do que a de Alex Juan. O Alex Juan, essa temporada, deixou algumas vezes o time na mão, no sentido de, pô, não deu para contar. Ele começou a temporada já lesionando, demora para entrar, e o Santa Cruz precisa usar muitas vezes o Rodrigues. Na própria Copa do Brasil, que a gente citou no começo do programa, no aquecimento ele se lesionou. E ano passado, no próprio Brusque, ele já vinha com histórico. Se a gente procura o nome de Alex Juan e Brusque, as primeiras notícias são sempre de lesões. Então a gente vê aí. Então, nesse sentido, eu acho que ele vai ser um jogador que vem e para jogar muito. Para jogar muito nesse cenário. Então, para mim, agrada. O bem ok mesmo. Assim, obviamente, em Série C, a gente nunca vai encontrar os super laterais. Mas no cenário de Série C, para mim, Zé Mário agrada muito. Acho assim, eu me sinto muito mais tranquilo em ter um jogador como ele e não ficar rezando todo dia para Alex Juan não se lesionar, que eu acho que esse é o grande ponto. Aqui não tem nem muito o que discutir, tá? É um reforço proporcionalmente muito bom por 2025 e mesmo 2026, que jogou a principal divisão do Campeonato Paulista, tá? E o Velo, ok no campeonato, Exato. né? Caiu, né? Sim, mas assim, é o Velo, né? Disputou, Porque não ele foi a tava- Ponte Preta. Certo, não foi um isso. fantasma. Caiu ali na reta final, tal. Ok, veja só. O Velo tá ali pra isso. Exatamente. Não foi a Ponte Preta, foi um saco de pancadas. Isso. O vexame ou não vexame. O É. Velo não foi vexame. Não, pronto, é isso que eu quis dizer. Não foi o vexame. Outros jogadores, por exemplo, o goleiro do Velo, Marcelo Carné, saiu pra Série B. Exatamente. O Velo alimentou mais a B do que a C. Perfeito. Um time que foi montado. O Náutico trouxe um zagueiro do Velo Isso. Clube. Alimentou mais a B do que a C. Tá? Eu acho que foi uma boa escolha aqui. Existe um quarto nome. Existe. Quem é? O Ponta Ronald. Pode mandar. Primeiro ponto, assim, porque eu senti a falta de pontas, assim. O Santa Cruz tem uma dificuldade muito grande com jogadores de velocidade e que não sejam jogadores de formações, que é o caso do Marquinhos, que não sejam extremamente queimados com a torcida, que é o caso do Robinho e Matheus Regis, e que tenha alguma saúde. E é o que demonstra. O Ronald joga. O Ronald tá jogando aí nas últimas temporadas. Eu fui vendo muitos vídeos de análise do Ronald. Tem em 2024 ele dando assistência aqui contra o Sport, jogando pelo Operário. Então, há pouco tempo ele estava jogando Série B. Ele já foi um jogador aí que tinha uma perspectiva boa. Caiu, veio da Tombense, não é o jogador. Mas nesse cenário que o Santa Cruz se encontra, ele aparenta ser mais confiável. E tem requisitos que a gente olha assim, pô, jogador rápido, que cruza, tenta dar uma assistência, não é só um fominha, não é só um driblador, ele tenta ser associativo. Acho que o Santa Cruz sentia muita falta do jogador, o fumacinha, né? O ponta da fumaça. Eu acho que é bem importante ter no elenco mesmo. Exatamente. Eu acho que o Ronald chega e, inclusive, deve ser titular para mim. Marquinhos, do outro lado, é o reforço, né, que você citou ainda abaixo de Renato. A gente já falou um pouquinho, né, de Marquinhos, dessa disputa pela direita, que pode ter Vitinho, mas é ali que há uma margem para mais um reforço também, né, Biel? Exatamente, exatamente. Que aí é o nome que, inclusive... Everaldo é o nome. Everaldo é o nome. E o nome de Everaldo, ele me lembra muito o ano passado o Náutico contratando o Vinícius. Um jogador que vinha de poucos jogos na temporada anterior, que passou a temporada... No caso, o Vinícius, ele ainda tinha o contrato dele lá com o Goiás, mas o Everaldo não tem contrato com ninguém. Sim. 2 temporadas abaixo, mas chegando ao Santa Cruz, chega como um dos maiores salários. Sim. Chega como um jogador que na última temporada jogou por um clube que subiu da B para A. Sim. E que a gente não lembre do nosso lateral direito, o Pedro Costa, que acabou saindo. Que ainda tem esse trauma da torcida. Mas Everaldo chegando, e aí lembro muito que ele é pernambucano, Sim, a torcida é tricolor. Eu acho que acaba mais nesse sentido que me lembra o Vinícius. Tem alguma relação ao clube. Mas assim, inclusive, números baixos de gols, de jogos, inclusive, acho que 2 temporadas com... Não, vem mal. Exatamente. Já há um bom tempo. Exatamente. Vem mal, mas eu acho que cabe. Eu acho que cabe, É. eu acho que cabe. Porque aqui tem que fazer uma adequação constante. Exato. Não dá pra gente usar critérios de A, B+. Não dá. Esse nível,
Ele poderia estar tranquilamente em 8, 9 elencos da B. Perfeito. Cabendo assim, porra, tranquilo ali, ó. Tem jogadores abaixo dele que estão muitos espalhados por aí. Agora, talvez o elo para trazer é o que você falou, né? Proximidade, estar em casa e coisas do tipo, né? Exatamente. Que, como eu falei, a notícia que se fala é que a família dele são torcedores do Santa Cruz, ele ser torcedor do Santa Cruz, e talvez esse que seja o caminho aí pro Everaldo chegar para essa Série C. A conversa é sempre essa. Quando ele veio pro esporte, é que ele era esporte. Só tem, pra né? dizer isso aqui. Não, porque, infelizmente, ilude muito. Tá? Mas só pra dizer que no mesmo jogador já teve conversa próxima disso aí. Muito. Então vamos lá. A gente já passou por setores importantes aqui do time. Vamos fechar o meio de campo, em que a gente tem Léo Costa, Silva, Fabinho, talvez dos 14 o mais inexplicável reforço. Nem sei se a gente pode chamar de reforço. Mas na sua visão, tá? Na sua visão, Balotelli e Favela continuam sendo os titulares. É isso. Você não acha que nem Silva nem Léo Costa tem peso para chegar ganhando a posição, não, né? Se pegar, eu imagino que seja o Silva. Certo. E assim, não tenho muito além do que primeiro do time que ele vem, do campeonato que ele disputa, se a gente colocar que o Léo Costa vem do futebol iraquiano. Sim. Assim, eu não vou Que chegar... achado, viu? Exatamente. E o Santa Cruz, assim, só fazer Eu vi uma frase parênteses. dele boa hoje. Era uma bombinha pra lá, uma bombinha pra cá. É bem isso. Não, o Santa Cruz, assim, o parêntese sobre o futebol iraquiano, o Santa Cruz conseguiu trazer 2 jogadores do futebol iraquiano. Isso pra mim é uma coisa assim. Alex Iraque, não é Alex Brasil. Essa tava quicando aí. Né? Exatamente. Tanto que quando o Jefferson veio, eu já coloquei o nome dele pra mim é Jefferson Iraque e o Newton Camboriú. É esse o nome dos jogadores aí que vem. Mas assim, O Jefferson Bagdá é melhor. Anotei. Jefferson Bagdá. Jefferson Bagdá. O cara respeita. Zagueiro, então. Gostei, viu, cara? Por cima é só, meu irmão. A bateria antiaérea do homem é. Vou tentar emplacar essa com a torcida. Lá no passado eram os mísseis Scud. O Tomahawk, acho que era dos Estados Unidos, e o Scud era dos Estados Unidos. Perfeito. Do Iraque. Aí isso, no futebol brasileiro, recentemente o Léo Costa passou pro CSA, mais 2 jogos, times Inter de Limeira também, mas assim, poucos jogos e acabou vindo do futebol iraquiano, pra mim chamou pouca atenção. O Silva não, o Silva é um jogador que tem alguma passagem no futebol brasileiro pro Sampaio Corrêa, é da base do Internacional e fez um bom campeonato catarinense pelo Camboriú. Então eu acho que o mais próximo aí de conseguir pegar um caminho, provavelmente do Pedro Favela, seria o Silva. Certo. Mas a princípio, inclusive muito elogiado por Claudinei e pelo próprio Alex Brasil, Balotelli e Pedro Favela pela fisicalidade. Certo. Pra você, Thiago N chega ganhando a posição de Israel. Chega. Quando ele chegou no Santa Cruz, aí a gente tava fazendo lá no Beberibe, e aí me perguntaram, eu considero ele jogador, tipo assim, o nota 6,5, ou 6, passei até mais, nota 6, o jogador cinza. Essa tua decisão é pela fase de Israel, né? Porque dessas contratações, talvez seja um dos jogadores um dos jogadores do time anterior que ainda por isso que eu questionei. Eu acho que Israel entrega algumas coisas a mais. Talvez falte o nota 6, às vezes, para Israel. A regularidade. Você tá trocando uma potencialidade por uma regularidade. Exatamente esse é o ponto. A regularidade. Um cara que, olha, não vai encantar ninguém. Ninguém vai sair. Meu Deus, que partidaça do Thiago Enes. Mas também, assim, a nossa torcida que também tem poucas partidas de, meu Deus, não aguento mais esse cara. E ele, assim, nas últimas temporadas e na temporada anterior pelo Caxias, ele demonstrou exatamente isso. Ok, fica ali sempre na média, não vai incomodar ninguém. E é como eu falei do Zé Mário. Laterais de Série C é muito... Ele é o típico lateral de Série C. Edson e Jefferson chegaram para a defesa. Na sua visão, Eurico permanece como titular, seria isso, né? Isso. Formando a dupla com o Edson, né? Exatamente. E Jefferson acabou de chegar. Jefferson acabou de chegar, exatamente. Acabou de chegar, foi... Acostumado a grandes batalhas. Demais, forjado na guerra, o nosso querido Jefferson. Mas é bem isso, assim. Ele chega por último, mas eu acho que também não é difícil ele passar à frente do Matheus Vinícius, que é um cara aí que enfrenta a dificuldade com a torcida, mas eu acho que ele vai ter dificuldade para passar o William Alves. O problema do William Alves nesse momento é físico.
Ele tem que estar. Ele se recuperou de lesão, jogou a Copa do Brasil, não jogou aí esse jogo treino porque estava com algumas dificuldades físicas. Talvez perca aí a estreia da Série C, porque para mim seria Eurico e William Alves. Edson Miranda acaba passando na frente da fila por causa desse espaço que o William Alves deixa. E Edson Miranda, ele veio de lesão, ele tá jogando muito pouco na última temporada, essa temporada também atual jogou muito pouco. Ele vem porque ele tem o respaldo aí de bons momentos no Atlético, onde ele foi importante, onde ele tem muito carinho da torcida. Sim. Mas, como eu falei, vem de lesão, jogou pouquíssimo e fica uma incógnita aí do que é que vai ser o Edson Miranda aí nessa zaga. Gabriel, que eu defendi muito que fosse o titular, né? Porque já tinha tido entradas no Bahia. Eu acho que ele veio para Santa Cruz para ser titular e demorou muito aqui a essa inversão acontecer. Disputa a posição com o Thiago Coelho, que é o reforço importante para o gol. Precisava, né? O Santa precisava ter acabar com aquela... E acabou já com aquela dualidade Roquene de Felipe Alves, né? Que aquilo ali não ia para canto nenhum. Exatamente. Eu, quando fui Aqueles pênaltis de 2025... Enfim. Exato. Tem o nosso amigo, né, o Gerailton Souza, o menino Sim. Gera. A gente tem um debate sobre essa situação, porque eu sou da tese que o Santa Cruz, nesse momento, está vivendo muita justiça no gol. Que é assim, o treinador de goleiros que comanda ali quem entra e quem sai, e ele vai sempre assim, ó, chegou no limite do Rock Kennedy, ele tirou e botou o Gabriel. Certo. Como ele tirou naquele momento do Felipe Alves Sim. e foi aí o Rock Kennedy aparecendo. E eu acho que seria injusto do Gabriel, depois de passar todo mundo na fila, ele perder essa posição. Eu acho que o Santa Cruz vai apostar nesse caminho da justiça e o Coelho Mas Gabriel é titular até que prove o contrário, então. Exato. Porque aí já o nosso amigo... Mas se começar assim... Veja só, se começar com o Gabriel, só sai se falhar. Eu acho, é isso, eu né? acho. Eu acho que é esse o caminho. Bronca que a tabela ela é semanal. Tipo, se você troca o cara, tipo, pra pegar ritmo é difícil, tá? O cara joga no domingo. Se trocar o goleiro, esse cara joga daqui a 15 dias. Não, o que perdeu a vaga só pode voltar se o outro falhar daqui a 15 dias. Eu acho que na hora que fizer essa escolha, vai ter que aceitar ela um pouco. Todo mundo vai, meu irmão, dependendo do jogo. Veja, não vai ter ritmo. O Santos estreia, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, o Santos estreia daqui a exatamente uma semana. Inclusive, nessa hora que a gente tava gravando aqui, que era basicamente segunda-feira de noite. Então, a escolha, pelo menos a do gol, quando fizer, tem que abraçar. Exatamente. E aí, como eu citei Gerailton, ele aí acredita piamente que Thiago Coelho chegou para ser o titular. Eu acho que o perfil é para isso. Exato. É um jogador que ano passado fez uma boa Série C pelo Caxias. É mais um desses casos que você pesquisa assim, muitos elogios dele de partidas pelo Caxias, jogador experiente. Veja, desculpa interromper. Não, pelo menos se perder, dessa vez tem uma sombra Gabriel, porque tava sem essa sombra. Não, tava exatamente. Mas eu acho que Claudinei, o preparador de goleiros, tem que ser muito frio na tomada dessa primeira decisão, porque goleiro não é lateral, goleiro não é volante. É assim. Exatamente. E não é quarto domingo, não é domingo. Porque vai ser o seguinte, o menino vai tirar aí vamos supor, vai de Gabriel. Corre o risco de acontecer com ele o que acontece em goleiros sem lastro nessa situação. Todo gol, antigamente eu usava o termo lupa, passa por uma lupa. Nessa situação aqui, todo gol vai passar por um scanner. Ó, se ele tivesse dado mais um passinho para a direita, um passinho para a esquerda, que isso só acontece com um goleiro que não é comprovadamente o dono da posição. Talvez seja mais seguro a médio prazo colocar o titular no gol. Agora acaba com o menino. E eu já acho o contrário. Se o Thiago Coelho, nesse momento, pega essa posição... E falha... Exatamente. Ele que vai entrar nesse scanner de muita potencialidade, porque a torcida tá gostando do Gabriel. É isso que eu ia perguntar. Nível de aprovação do Gabriel é alto? É alto. Okay. A torcida então, okay. muito nessa dele. Porque a diferença era muito grande, tá? Exato. Veja só, às vezes a gente fala um pouquinho mais de cuidado tudo. Eu não conseguia entender Rock Kennedy. Eu não conseguia. Eu acho que os pênaltis assim, são uma distorção absurda, importantíssimo, tá marcado na história, mas o gestual técnico dele claramente é de um goleiro abaixo de Gabriel, pô. Exato. Você vê Gabriel jogando, é outro padrão de
de comportamento e de movimento dentro do gol. É um cara, veja, é um cara formado na base. Eu acho que o salvou- Roque Kennedy é até corajoso, ele Então, é brioso. Pô, é jogador da base do Santa, que foi importante numa campanha de acesso com defesa. Eu acho que é natural você ter ter esse carinho, ter essa proteção maior em relação ao que ele fez, a um jogador que estava sendo formado. Mas em algum momento você precisa entender que você tem como ter uma peça melhor ali. E que não é uma ultra transformação para isso acontecer. De vez em quando é só um passo natural. E que Roque Kennedy, inclusive, pode evoluir. Ele continua sendo um jogador muito novo. Ele pode evoluir na carreira. Agora, a evolução dele não poderia, para o Santa Cruz, preceder a caminhada do Santa Cruz em relação aos campeonatos. E eu acho que nesse cenário aí que vocês citaram do Roque Kennedy, isso só demonstra a necessidade de ter o Thiago Coelho. Era muito necessário tinha que ter esse Mas, cara. veja só, ele é um perfil de ser titular. É isso. Ele é um perfil de ser titular. Exatamente. Vamos desenhar o Santa Cruz, então. Vamos. Tá? Se todo mundo tiver na condição física, né, pronto, não necessariamente o time para estreia, vamos desenhar o Santa Cruz. Gabriel, Eurico, Edson Miranda, Thiago Enes na lateral direita, Zé Mário na esquerda, Favela, Balotelli, Regis, Ronald, Renato e Thiago Marques. Exato. Renato é claramente um jogador muito querido por Claudinei. Assim, ele é um cara e tem lastro para recomeçar. Acho que foi mal esse ano. Ele tem um lastro, mas assim, a desconfiança física é muito grande, alta. é muito alta. Mas eu acho que esse é o time de saída. Me incomoda um pouco o Patrick Alain não jogar. Olha, se realmente ele não jogar. Lembrando que o Santa estreia contra a Itabaiana na Arena Pernambuco, né? Isso, confirmado, inclusive. A Itabaiana não tem um gol na Copa do Nordeste. Assim, foi 0-0. Ainda que a largada tenha sido ok. 0-0 com o CRB tomou 3 da Juazeirense. No Adalto, né? Ficou de fora das finais de Sergipano. Isso, eliminado. Ganhou o primeiro jogo, na semifinal, perdeu a volta, afinal foi Confia Sergipe. Não, Itabaiana, no Recife, é a melhor estreia do mundo. Perfeito. A única coisa a ser observada é que a Itabaiana já estava lá, tá? A Itabaiana permaneceu na Série C. Sim. É só para lembrar. E tá jogando mais, tá jogando Copa do Nordeste. É um time que é um ano por toda essa. Enquanto o Santa tá fazendo a reformulação de quem vem da D para C. Reformulação. Reformulação. Exato. A Itabaiana é de qualificação para pelo menos ter o ano passado. Ela escapa do rebaixamento no fim, mas escapa. Joga a Série C e escapa do rebaixamento. Então, no fim das contas, apesar da largada ruim na Copa do Nordeste, acho que esse 3-0 da Juazeirense estimula um pouco no lado do Santa. E é o próximo jogo já, porque não tem mais. Não tem Copa do Nordeste. O próximo jogo já é na Arena. Enfim, uma qualificação. A gente tem aí... Eu acho que qualificou. 5 remanescentes, né, nesse esboço que aqui foi feito, contando o goleiro, e 6 reforços, mas com qualificação. Não é uma troca por trocar. Você tem uma qualificação muito clara na lateral esquerda, tá? Uma qualificação muito clara na ponta esquerda e na condição de centroavante finalizador. Na lateral direita tenho minhas dúvidas, não sou tão seguro de Thiago Enes, acho muito nota 5 ali. O Náutico não deixou. Eu não tenho essa segurança. Acho que no final das contas a torcida não vai ter muita paciência para o estilo dele e o vigor de Israel e o passado de Israel vai prevalecer, tá? E tenho muita dúvida aqui nessa questão Regis, Patrick Alain. Eu, por exemplo, poderia tranquilamente desenhar aqui Patrick Alain, Regis, Ronaldo e Thiago Marques. Eu acho que no fim da participação do Santa Cruz vai na Série ser C, isso, né? é Patrick Alain. E, inclusive, eu acho que Patrick Alain vai ter mais jogos e mais participações em gols. Sim. Por regularidade e capacidade de permanecer em campo. Sim. Vamos ver aí o que é que o Regis vai... E 2 jogadores que não vão conseguir dar a opção de tirar um dos volantes. Isso é um ponto negativo aí. Você não tem ali, recua um pouquinho o Patrick Alain, é difícil, muito. E Regis, impossível. Qualquer um dos dois, olha, os volantes vão precisar ser bem... Mas são, né? 5. São. Mas são. Os 4. Balotelli, Favela, Léo Costa e Silva. São. E aí... No fim, quem vai caindo totalmente na hierarquia é Galhardo e Andrei. Total. Assim, Não, Galhardo e Andrei não foi o
o que se esperava. Exatamente. Sempre se espera, né, o segundo volante mais típico, de boa saída de bola, de bom passe. Eu não vejo nesse time de Claudinei acontecendo, principalmente por causa de Patrick Alain e Regis. É isso. Passamos o nosso scanner pela reconstrução do Santa Cruz. Se alguém. Só fala de cota, só lembrar, até essa gravação, não tinha, já que a gente falou tanto da Folha do Santa, de quanto vai ser, não tinha saído ainda a cota de forma oficial, porque saiu da Série D, por exemplo, mas não tinha saído da Série C. Mas fica só a curiosidade que a cota da Série C de 2025 que o Náutico recebeu foi de R$1.400.000, Fred, na primeira fase e 344 mil na segunda fase. Depois que a competição acabou, a CBF deu mais 150 mil para os 20 clubes. Certo. Ou seja, quem ficou na primeira fase saiu com 1.550.000 e para quem... Nem para quem subiu, para quem jogou, né, a segunda fase, 1.894.000. Então, assim, considerando que a Série D teve seu aumento... 2 milhões para quem chegar nos quadrangulares. Não, mas enfim, mas a largada, a Série D teve... O Santa não deve receber menos de 1,5 milhão, né? Assim, só para ter um que vai ser, mas isso não, ou seja, não paga uma folha. E ainda essa semana, se essa informação sair, ela se complementa... E se não sair, vai ter que ser dita de novo no outro vídeo, porque a guia... E ela se complementa com uma apresentação, um guia e uma tier list que a gente vai trazer sobre a Série C. Hoje, escaneamos o Santa Cruz. Ele volta nesse guia, tá? Não, a gente não vai fazer dos outros 19, não. O Santa Cruz volta, obviamente, de forma mais enxuta, mais resumida. E a gente apresenta as outras equipes, montando uma tier list do que esperar da Série C do Campeonato Brasileiro. Queria agradecer a cada um de vocês que atravessou esse vídeo aqui com a gente, tá? Se você gostou, deixa o like, guardamos para pedir apenas no final, que é mais seguro, que é só para quem gostou, não é um like, ajuda o canal, não, gostou? Dá uma sinalização que você gostou, e se você conheceu 45 minutos agora por esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ou se você torce o nariz por 45 minutos, acha que nós não produzimos o conteúdo da forma que você gosta, mas esse vídeo mudou sua opinião, dá essa chance, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que vai ser muito, muito importante pra gente. Queria lembrar que o 45 Minutos tem como patrocinadora master a Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, defende essa bandeira há muito tempo, inclusive trabalhou junto com o governo federal para que todas as ponderações, todos os ajustes necessários para que seja um perfil de entretenimento, de mercado mais responsável, mais seguro para o país e para os brasileiros, a Bet Nacional contribuiu diretamente com isso. E é a nossa bandeira aqui, antes mesmo de entrar na moda, falar do jogo responsável, desde que a gente aceitou trazer uma bet aqui para o nosso conteúdo, a gente sempre segurou essa bandeira do jogo responsável. Nunca chegamos aqui para dizer, cara, mude de vida, faça apostas. Aqui a gente sempre brincou, sempre fez alusão do jantar da noite. Biel aqui, tá? Comeu McDonald's. Já foi, já gastou. Na segunda-feira. Já gastou. Eu e Cássio, a gente tá zerado nesse momento aqui. O que é que a gente pode fazer? Porque hoje já não tem mais jogo. Mas se tivesse um joguinho aqui, ó, tem R$5 sobrando aqui. Joga os 5. Não, 5 não dá pra nada. Joga os... O McDonald's ali, joga os 30 da McDonald's. Nessa aposta aqui, se ganhar é 100, aí o cara já vai pro nível de hambúrguer melhor. Apostar o jantar. Se perder, aposta o jantar. Aí é foda. Não, mas aí é o seguinte, se perder Mac, você não é um jantar de quem só tem isso. Certo. Você vai chegar em casa, vai abrir o pãozinho, aquele... O ovinho ali, ó, queijinho por cima e tá bom demais. Tá me esperando, inclusive. Se você só tiver um jantar, você não pode apostar ele. Não faço isso não faço não. Aí deixa de ser, isso, deixa de ser o jogo responsável, né? Eu tô aqui na construção de jogo responsável, meu irmão. Aí Cássio disse, porra, vai apostar um jantar, senão... Porque a gente tá com fome, né? Só tem 30 anos, porra. E aí? Mas pronto, resolveu. Não é o único que o cara tem, não. Meu pão com ovo tá reservado, tá garantido. Então tá tranquilo. Enfim. É isso. Grande abraço, a cada um Obrigado. de vocês. Gabriel sobreviveu mais uma vez aqui à Cova dos Leões. Bora ver se o Santa Cruz enxuga essa lista, tá, meu irmão? Até porque para ser organizado, para ser competitivo, meu amigo, não é muito... Não acontece... Tem time na Série D esperando um jogadorzinho aí para se reforçar. Tem. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.